Esse MESP debate foi sobre saúde da população trans no município de São Paulo. Esse é o momento em que o município está repensando a sua forma de prestar cuidado de saúde para a população trans. Quando a gente entra dentro da área médica, é que ela foi construída dentro de bases muito bem assertivas desse conceito sexo-biológico que a gente pouco discute, né? A gente coloca as pessoas cisgênero como pessoas orgânicas, né? Como se a identidade já fosse um preceito de legitimidade, e aí a gente faz um agregadinho e coloca as pessoas trans dentro de um espectro de patologização. E quando a gente fala de cisnormatividade, a gente tem que questionar coisas bem pontuais. Quando a gente fala, por exemplo, como é que se constrói sexo biológico? É através de níveis hormonais? É para falar de cromossomos? Enfim, tem toda uma pluralidade, uma variabilidade dentro da população humana que a gente desconsidera. E a realidade é muito mais plural do que isso. Para a gente construir uma outra medicina que dialogue com as existências humanas, a gente tem que avançar com relação a isso. Pegar os acúmulos que a gente tem da antropologia, de tudo que foi construído até esse tempo, né? E sair um pouco desse discurso de viés biológico. Quando a gente fala de necessidades da população trans, a gente não fala só de harmonização. A população transexual é sujeita a índices de violências altíssimos, uma população que, de maneira geral, não tem acesso a recursos sociais, né, que tem alta taxa de expulsão das escolas. E também pela dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Então, isso reflete com os dados de que a gente tem, e que não são nem dados governamentais, né, por causa da negligência do Estado brasileiro com a população trans, de que a população trans compõe 90%, está a 90% na prostituição, ou mais do que isso. Quando a gente fala da população trans, a gente está falando de uma população que tem uma taxa de suicídio de 40%. A gente está falando de uma população que 32% convivem com HIV. Então tem outros aspectos de saúde das pessoas trans que a gente precisa considerar além da hormonização. A Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT é de 2009, e aí cada município e cada estado ficou responsável por operacionalizar essa política dentro da sua própria realidade. E em São Paulo isso aconteceu em 2014, né, no município de São Paulo. Na época, se pretendeu colocar como projeto piloto, em algumas unidades do centro da cidade, da região do centro e da região oeste, unidades que fizessem atendimento integral. E aí, na prática, a gente só teve implementação de uma dessas unidades, que não funciona exatamente como o BS. Hoje nós temos uma referência que é no centro, na Santa Cecília, onde temos endócrino, psiquiatra, psicólogo, onde fazemos atendimento da população trans e fazemos hormonioterapia. Mas a proposta é que o próximo centro seja a Freguesia do Ó e depois distribuir sul, leste e oeste. Tem alguns médicos já interessados e profissionais. Vamos capacitar essas pessoas para que possa abrir os outros serviços na cidade. O protocolo transexualizador, ele tem um monte de limitações, ele estabelece um acompanhamento de 2 anos de psicoterapia e psiquiatria, bem no aspecto de validação, e não é por menos que as pessoas mentem, né, quando elas chegam nessas consultas, porque elas querem ter atendimento, elas querem fazer hormonoterapia, só que muitas vezes elas não estão no estereótipo de mulher trans ou de homem trans que é estabelecido e é colocado, né. A hormonização é uma necessidade real de muitas pessoas trans, não de todas, né. E aí a gente poder oferecer isso dentro do contexto do cuidado da comunidade, da família e do contexto do cuidado individual, ambulatorial, em que a gente pode fazer a coordenação do cuidado da pessoa é imprescindível. As pessoas trans têm que estar em todos os espaços. É que se a FM passe dentro dos espaços de governança para estabelecer a nova regulação que eles vão emitir para o uso do nome social dentro do serviço, que tenha pessoas trans presentes. Falar, mas pessoas trans são pessoas trans só, né? Pessoas trans têm todas as suas outras potencialidades, inclusive tem pessoas trans que fazem medicina, pessoas trans que fazem enfermagem, pessoas trans que fazem, enfim, os diversos cursos por aí, e elas têm que, ter voz dentro desse processo.